É vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nesta quarta-feira estamos na 7ª semana do tempo da Páscoa. É a semana com a qual nós concluímos este tempo da Páscoa. A 7ª semana e no 8º domingo, digamos assim, entramos no tempo novo. O número 7 tem um simbolismo grande na Bíblia, né? É o número dos 7 dons do Espírito Santo, é o número dos dias com os quais o mundo é feito e Deus entra no repouso no 7º dia e contempla tudo aquilo que ele fez. O 8º dia, como nós vimos durante a celebração da Páscoa, a 8ª da Páscoa, significa uma criação nova, um tempo novo, no qual o cristão e a cristã entram para viver uma nova experiência, a experiência da vida dos bem-aventurados. Por isso as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus tem o número de 8 bem-aventuranças, que significa esse mundo novo, esse mundo renovado na força da ressurreição. Falar do 8º dia é falar desse dia novo, dessa criação nova. E a criação nova, ela de alguma forma se toca com a criação primeira, porque diz-nos a Bíblia que a terra era informe, vazia e o Espírito de Deus repousava sobre a terra. Com a criação nova é justamente essa criação que entra na força do Espírito Santo, renovada pelo dom do Espírito Santo. Como nós estamos dizendo na oração do Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. É o Espírito Santo aquele que renova a face da terra. Nestes dias da novena, 6º dia hoje da novena de Pentecostes, a gente pede ao Espírito Santo que ele venha sobre nós, que ele nos renove. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, doce hóspede da alma, suave refrigério, no trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força, nada o homem pode, nenhum bem é nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças, comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons, dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Minha amiga, meu amigo, a liturgia do dia de hoje tem 2 cenas belíssimas e as 2 cenas nos falam de despedida. Desde ontem, a igreja, dentro do ciclo das leituras do tempo pascal, ela começa a ler o capítulo 17 de João. Ontem nós não lemos porque celebramos, era 31 de maio, era a festa da visitação de Nossa Senhora. E o que acontece no capítulo 17? É o capítulo que vai finalizando o estar de Jesus no cenáculo. Do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João, Jesus está no cenáculo. Ele lavou os pés dos discípulos, ceou com eles, deu um mandamento novo, falou da traição que estava acontecendo e começa a se despedir dos seus discípulos. Diz que ele é a videira, não é? Que nós somos os ramos que devemos dar os frutos. Tudo isso Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele disse que o Pai era o agricultor que cuidava desta videira. E agora, nessa última parte, justamente Jesus se dirige ao Pai, a esse agricultor, aquele que cuida da sua vinha, que somos nós, o seu povo. E aqui vai uma dica muito preciosa para você, para mim, para nós que somos evangelizadores, para nós que somos evangelizadoras, catequistas, pai de família, professor, professora. Durante a campanha da fraternidade, né, a gente tanto pensou nisso, né, que é falar com sabedoria, ensinar com amor. Foi isso que nos fez pensar a campanha da fraternidade. Agora, o que é que acontece? Educar e evangelizar são coisas que vão juntos. Ninguém pode evangelizar sem fazer uma coisa. Quem quer evangelizar, quer educar o outro para Deus, precisa se lembrar de uma coisa: não basta que eu fale de Deus às pessoas. Eu, como evangelizador, tenho que pensar que a minha relação também é com Deus e com o Espírito Santo, que é o mestre interior, aquele que fala na profundidade dos corações. Porque eu posso estar aqui agora falando com você, não é verdade? Mas quem abre a porta do seu coração não sou eu, não. O único que é capaz de abrir a porta do seu coração é o Espírito Santo, é Deus mesmo. Então, quem evangeliza tem que saber disso. E aí chega um momento em que não basta a gente falar de Deus para a pessoa, é preciso falar da pessoa para Deus.
E aí entra o processo da oração na evangelização. Oração na evangelização é fundamental. Por isso que Jesus, que já ensinou todas as coisas, deu um mandamento novo, ensinou seus discípulos, deu um exemplo, olha como é que vocês devem fazer, lavem os pés uns dos outros, etc. Vocês vão ser felizes se colocarem isso em prática. Mas Jesus agora, nesse capítulo 17, ele agora não se dirige mais para os discípulos, ele começa a se dirigir para o Pai, é a chamada oração sacerdotal de Jesus. E esta é uma coisa muito boa, porque no Brasil é durante esta semana que nós rezamos pela unidade dos cristãos. E a unidade dos cristãos é pedida justamente nessa oração sacerdotal de Jesus. Então nós entramos em sintonia com a oração de Jesus, lendo-a na liturgia. Cá no hemisfério norte, a oração pela unidade dos cristãos já aconteceu. Foi no mês de janeiro. São os dias anteriores ao dia 25 de janeiro, quando nós celebramos a festa da conversão do apóstolo Paulo. Não é que de Saulo, que era perseguidor da igreja, se torna um evangelizador. Gente, aí o capítulo dos Atos dos Apóstolos, colocado hoje como primeira leitura, faz-nos ver uma cena belíssima do apóstolo Paulo se despedindo dos presbíteros, dos anciãos na comunidade de Éfeso. Um abraço, choro, lágrima, uma cena bonita. Como essa de Jesus também no Evangelho, que está se despedindo dos seus discípulos e rezando por ele. Paulo diz umas coisas tão interessantes, ele diz para esses anciãos: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. A gente precisa saber cuidar da gente para poder cuidar dos outros. Quem não sabe, o povo tem um ditado que diz assim: quem não se ajeita por si se rejeita. Se eu não tenho amor a mim, como é que eu posso ter amor também ao meu irmão? Então, o cuidado que eu tenho que ter pelos outros começa com o cuidado que eu tenho que ter por mim mesmo. Então, Paulo alerta aos presbíteros que tenham cuidado consigo para que possam cuidar também do rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como guardas para pastorear. Então, o Espírito Santo nos ensina, não é, hoje aqui, de Jesus, São Paulo diz, né, para guardar esse rebanho. Daqui a pouco a gente vai ver que na oração sacerdotal de Jesus, Jesus vai pedir ao Pai: guarda-os no teu amor. Então, no fundo, quem deve guardar no Espírito Santo, quem cuida da comunidade, quem cuida da família, quem cuida dos alunos, precisa saber que a gente não cuida pela força da gente. Por isso que ele diz, né, velar sobre este rebanho no Espírito Santo, sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como guardas, como pessoas que tomam cuidado, porque é só no Espírito que a gente vai saber cuidar dos outros, porque o Espírito é amor. Então, só no amor que a gente recebe de Deus, a gente pode ter cuidado uns com os outros. Esse rebanho, como diz São Paulo aqui, que foi adquirido por Deus com o seu próprio sangue. Aí Paulo alerta que depois que eu sair, vão aparecer lobos vorazes. No Evangelho nós vamos ouvir Jesus pedindo ao Pai que nos proteja do maligno, não é a presença do mal no meio das comunidades, no meio do povo. Essa é uma coisa que a gente sabe que acontece. Paulo diz para esses presbíteros: por isso estáis sempre atentos, lembrai-vos que durante 3 anos, 3 anos, de dia e de noite, com lágrimas, eu não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e à mensagem da sua graça. Olha o que eu dizia: quem evangeliza, chega um momento que não deve apenas falar para as pessoas, mas deve confiar estas pessoas a Deus. Por isso, Paulo diz: eu entrego-vos a mensagem, entrego-vos a Deus e à mensagem da sua graça. Essa força da mensagem que quem evangeliza transmite, ela transforma as pessoas. E diz Paulo: essa graça que tem o poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Daqui a pouquinho escutaremos Jesus dizer: eu me consagro por eles, eu me santifico por eles. Paulo também fala do seu modo de evangelizar: eu não cobicei nem ouro nem prata de ninguém. E diz por que ele fez isso: porque por causa da palavra de Jesus, que é uma palavra de Jesus que a gente só encontra aqui nos Atos dos Apóstolos, que Paulo recorda para nós: há mais alegria em dar do que em receber. A vida cristã, a vida desse amor que vem de Deus, não é a vida de quem quer recolher as coisas, mas de quem aprende a doar. E diz que, tendo dito isso, foi que Paulo fez: ajoelhou-se e rezou por eles.
Depois foi um grande choro, uma grande lágrima. Paulo se ajoelha e começa a rezar pelos seus. Agora a gente vai olhar o Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 11 a 19. Um alarme soou aí, esperamos que não seja nada de errado para ninguém. Olha só como é que começa o texto do Evangelho, dizendo assim: naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou. Paulo dobra o joelho, Jesus ergue os olhos para o céu. Ou seja, rezar é uma atitude que requer um posicionamento também físico. O corpo entra em oração, o corpo entra na oração. Qual é a sua posição preferida para rezar? Você prefere rezar sentado? Você prefere rezar ajoelhado? Veja que o corpo precisa ser educado, esse movimento de Jesus que ergue os olhos para o céu. Lembra que na despedida de Jesus, no momento da sua ascensão, enquanto ele subia para o céu, o evangelista diz que ele levanta suas mãos para abençoar. São gestos, a oração precisa de gestos, a oração é uma oração com o corpo. Na festa da ascensão de Jesus, o seu corpo entra glorioso no céu, e isso ensina a gente a lidar também com o corpo da gente, que o nosso corpo tem um lugar no plano e no projeto de Deus. Agora, interessante o conteúdo dessa oração de Jesus. Ele disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Lembra que lá Paulo dizia que o Espírito Santo constituiu aqueles presbíteros como guardas do povo. E agora aqui Jesus está pedindo ao Pai para guardar esses seus discípulos em seu nome, porque o verdadeiro guardião é o próprio Deus. Aí a gente lembra de uma coisa, lá no início, o livro do Gênesis, Caim e Abel. Não é? Quando Caim mata Abel e Deus procura por Abel, ele diz: por acaso eu sou guarda do meu irmão? O descompromisso com o outro, a falta de atenção com o outro, o ódio pelo outro, a insatisfação, a inveja por aquilo. Por isso que o povo diz, né? A inveja foi o que matou Caim, que primeiro ele morreu e depois que ele estava morto de inveja, ele é capaz também de matar o outro. Quem não ama o outro, quem não sente prazer pelo progresso, pelo outro, pelos bens que o outro tem, mas tem um olhar ruim pelo outro, começa matando dentro dele essa relação com o amor de Deus, que dá dons aos outros, e dá dons a mim, dá dons a você também. Quando a gente não sabe lidar com isso, é realmente uma tragédia. O nome de Deus, guarda-os em teu nome. O nome significa presença. E qual é o nome de Deus? Deus revelou a Moisés na sarça ardente: eu sou aquele que estou com você, eu sou aquele que acompanha você. É o Deus que é presente, é a presença de Deus. O Deus que viu a nossa problemática, desceu, ouviu os nossos gritos. É o Deus que está ao nosso lado. E na encarnação de Jesus, Deus se faz ao nosso lado. Não é porque Jesus volta para o Pai na sua ascensão que ele nos abandona. Então Jesus continua o seu pedido e diz assim: o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. O nome de Deus é um. Lembra Israel, né? Shema Israel, Adonai Elohim, escuta Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. O nome de Deus é unidade, não é uniformidade, mas a unidade que Deus provoca, que Deus promove. Então Jesus continua a sua oração dizendo ao Pai: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Recordando a tragédia de Judas, que tinha acabado de sair da sala do cenáculo. Agora eu vou para junto de ti, disse Jesus. Digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Jesus agora vai insistir muito nisso, o mundo. Que a palavra mundo, já disse, significa beleza, significa aquilo que está limpo. E Jesus já diz no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Então o mundo é amado por Deus e o Pai manda o seu Filho ao mundo para que o mundo possa se salvar acreditando nele. O problema do mundo é o mundo que rejeita Jesus. Então há uma parte do mundo que não quer caminhar na obediência a Deus, e isso aqui é nefasto, é isso que faz mal. Jesus diz: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então a lógica do mundo, essa lógica, aquilo que dizia Paulo lá, né? Há mais alegria em dar do que em receber. Qual é a lógica do mundo? Receber, ganhar, adquirir, possuir, descartar aquilo que parece pequeno. E nesse sentido, aquilo que vai acontecer com Jesus será um choque, porque Jesus vai morrer na cruz. E estava dito, e se sabia lendo as Escrituras, se dizia assim: quem morre na cruz é um amaldiçoado. Então eles não podiam pensar como é que Jesus, que morre na cruz, ele então é um derrotado?
De acordo com a lógica do mundo, sim. Mas de acordo com a lógica de Deus, não. E a ressurreição vai ser justamente o desfazer toda a lógica do mundo. Jesus contradiz na sua ressurreição tudo aquilo que o mundo acreditava. E o mundo religioso, né? Porque tudo que se lia, assim, que o justo não seria abandonado. Então, essa era a lógica. Então, vendo Jesus morrer na cruz, todo mundo dizia, esse daqui não pode ser o justo, não pode ser o Messias, não pode ser aquele que Deus tinha mandado. Em vez disso, Jesus, aparecendo ressuscitado, confirma tudo aquilo que ele tinha feito, não é? E mostra que a vitória realmente estava da sua parte. Então, o que é que Jesus pede ao Pai? Por mim, por você, por nós. Ele diz, não te peço que os tires do mundo. Nós estamos aqui no mundo, o mundo tem a sua lógica. O ideal não é a gente fugir desse mundo, não sair correndo, querendo fazer os nossos pequenos bastiões, né? Sem entrar em contato, fazer a escola dentro de casa, fazer a igreja no fundo do quintal e não querer... Não, o cristão deve pensar o seguinte, Jesus foi enviado ao mundo para santificar o mundo e você e eu, nós somos enviados a esse mundo em nome de Jesus. Nós não pertencemos à lógica do mundo e devemos, como fermento por dentro, transformar o mundo, como luz transformar o mundo. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, santifica-os na verdade. Qual é a verdade de Jesus? Ele diz, a tua palavra é a verdade. E Jesus é a palavra que se fez carne e veio viver no meio de nós. Ele é a verdade, verdade que liberta. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Portanto, a vida do cristão não é vida para se distanciar do mundo, mas da lógica mundana. Devemos estar no mundo como se ao mundo não pertencêssemos e transformar o mundo com a luz do Evangelho. É isso que nós queremos pedir nesse dia ao Espírito Santo, que nós sejamos capazes de viver. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar, atrás de ti, para te defender, do teu lado, para te acompanhar, dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, um dia abençoado para você. Eu vou salvar essa live, vou colocar lá no nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Vamos colocar na nossa página do Facebook também, no meu perfil pessoal e na página do Facebook. Foi uma alegria estar aqui com você. E o pedido de sempre, se inscreva nas nossas mídias, siga-nos na nossa mídia, você que já faz isso, muito obrigado. Curta as nossas lives, comente, encaminhe, salve. E assim a gente vai ajudando a difundir esta mensagem. Meu abraço para Geralda Lima, aí em São Felipe, na Bahia, acompanhando essa nossa transmissão. Um abraço para Francisco de Assis, aqui também acompanhando a nossa transmissão, e a Thaís Marques acompanhando a gente. Padre Francisco Cornélio, um abraço para Vossa Senhoria Reverendíssima, a Vossa Reverendíssima. Então, um abraço a vocês aqui, acompanhando, participando desse nosso momento. Então, um abraço grande para vocês, um dia abençoado, um dia cheio de Deus.